Vamos dar continuidade ao nosso vestido. Depois de todas as nossas flores feitas, agora a gente vai começar a fazer a parte do busto e a parte da saia, tá? A gente vai fazer apenas esse detalhe aqui, ó. Daqui, da lateral do braço até o outro braço, somente a frente. Como eu já mostrei para vocês, a parte das costas são flores, certo? Aqui, ó, são só flores. Então, as medidas que eu passei para você é só para este detalhe aqui. Aí, pode ser, não sei se vai acontecer, mas pode ser que você, quando começar a fazer as medidas que eu passei, tipo pro P, 44 centímetros, pro M, 46, pro G, 55, pode ser que acabe dando um tamanho maior. Isso vai variar muito também da sua corrente, do seu ponto, tá? E da medida da pessoa que você está fazendo. Que nem aqui para 44 centímetros eu falei 105 correntinhas, 46 centímetros pro M, 114, e no tamanho G, 55 centímetros, 130 correntinhas. Então, pode ser que a pessoa que você for fazer, ela tenha o busto pequeno. Ou o busto é grande, mas as costas não é larga, é uma costa estreita. Então, a medida que eu passei para você, talvez fique grande. Então, para não ficar dúvida e dar errado, um pouquinho maior o seu trabalho, depois você vir comentar, ai, mas você falou uma coisa e não deu certo. Então, por isso que eu já venho deixando bem claro desde o início, antes de você começar a fazer o seu trabalho, faz o teste, faz 105 correntinhas e mede essas 105 correntinhas na pessoa que você vai fazer. Vê se as 105 correntinhas corresponde ao tamanho dela, debaixo do braço até o outro lado, tá? Se você viu que deu a mesma quantia, deu o mesmo tamanho, aí você pode fazer. Se não, você diminui a correntinha. Da vez você colocar 105 correntinhas, você coloca 90, coloca 100. Vai fazendo a correntinha e vai medindo, para que você não tenha problema depois de ficar desmanchando e não dê certo. Mesma coisa pro tamanho M e pro tamanho G. Que nem o G, eu passei 130 correntinhas. Talvez aconteça o mesmo caso. A pessoa tem as costas estreitas e tem pouco busto, pode ser que fique muito grande. Quando você fazer a união da parte da frente com a parte de trás das flores, talvez aqui vai ficar largo. Aí você faz a mesma coisa que eu já falei pro tamanho P. Você faz 130 correntinhas. Mede na pessoa que você vai fazer o vestido. Você viu que ficou grande? Aí você vai desmanchando. Desmancha de 10 em 10, de 5 em 5, até chegar na medida que a pessoa queira. Porque pode ser que a pessoa também não queira um vestido largo, queira que fique justinho na frente. Quando você viu que a sua corrente ficou justinha, aí você pode dar início a partir daquela quantia de correntinhas, ok? Mesma coisa vai ser a parte da saia. O P e o M e o G eu passei uma medida. Pode ser que fique grande. Que nem exemplo. Para o G, eu passei para vocês 106 centímetros ou 238 correntinhas, tá? Lembrando, nem toda mulher tem o corpo igual. Por isso que eu estou passando essa dica para vocês. Ai, não é porque fulana usa G que este tamanho de G vai servir nela. Essas três medidas que eu estou passando para vocês, eu medi no corpo de meninas que fazem academia e que tem o bumbum bem avantajado por causa de muito agachamento, certo? Então, por isso, pode ser que a pessoa que você vai fazer, ela tenha o bumbum um pouquinho menor e o quadril mais estreito. Então, essa quantia aqui que eu passei vai ficar grande,
certo? Faz a mesma coisa que você fez com o busto. Faz 200, vamos supor, no G, você faz 200 correntinhas, mede o quadril da pessoa. Você vê que a correntinha ficou boa? Não precisa fazer as outras 38. Você continua apenas com as 200, certo? Depois de tudo esclarecido, como eu já falei antes, para depois vocês não virem reclamar comigo que deu errado. Então, por isso eu estou passando isso, porque nem todo mundo tem o corpo igual, certo? Mas ao longo do vídeo, mais umas 2 vezes, eu vou tocar nesse assunto novamente para relembrar vocês, certo? Para que vocês não esqueçam. Depois de tudo esclarecido, agora a gente vai continuar com a nossa aula. Então, vamos lá. Faço uma correntinha. Para o tamanho que eu estou fazendo é o G, vou fazer 130 correntinhas, ok? Na videoaula eu vou passar essa medida para vocês, que o G geralmente é mais difícil de ter videoaulas, o P e o M é mais fácil. Então, a gente vai de G. Vou fazer as minhas 130. Aqui eu já estou com a minha corrente concluída. Como eu estou fazendo o tamanho G, eu fiz 130 correntinhas. A gente vai dar início fazendo o busto primeiro. Depois de feitas as minhas 130 correntinhas, vou laçar o fio. Vou contar 1, 2, 3 correntinhas, venho na quarta. E faço um ponto alto. Laço o fio, venho na mesma correntinha, faço outro ponto alto. Novamente, eu repito outro ponto alto. Depois de feitos os 4 pontos altos, com a nossa corrente se torna um ponto alto. Feitos os outros 3, a gente ficou com 4. Vou pular 1, 2, venho na terceira correntinha e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, porque eu fiz apenas 2, que o nosso ponto baixo já serve como uma correntinha. Venho no espaço do ponto baixo e vou fazer 3 pontos altos. 2, 3. Com a corrente, fiquei com 4. Vou pular novamente. 1, 2, venho na terceira correntinha, faço um ponto baixo. Faço 1, 2 correntinhas, venho no ponto baixo e faço um ponto alto no mesmo lugar. Volto a repetir 3 pontos altos, lembrando sempre na mesma correntinha que a gente fez o nosso ponto baixo. Fiz os 3 pontos altos, mais as 3 correntinhas, fiquei com 4. Vou pular 1, 2, venho na terceira correntinha, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e repito 3 pontos altos dentro da mesma corrente. Pulo 1, 2, venho na terceira correntinha, faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Venho no mesmo lugar novamente e volto a repetir 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pulo 2 correntinhas, venho na terceira e assim volto a repetir novamente o ponto baixo. Aqui a gente já está ficando com a nossa primeira carreira de ponto tombadinho. Venho no mesmo espaço da corrente que eu fiz o ponto baixo e vou voltar a repetir novamente 3 pontos altos. Sempre lembrando, tá? As nossas 3 correntinhas servem como um ponto alto, então, é onde a gente faz apenas 3. Pulo as 3
correntinha, as duas correntinhas, venho na terceira, faço um ponto baixo, em seguida duas correntinhas e em seguida faço 3 pontos altos no mesmo lugar. 2 e 3. Pulo duas correntinhas, venho na terceira, outro ponto baixo, duas correntinhas, volto no mesmo espacinho das correntinhas que a gente já fez. Repito 3 pontos altos, 2 e 3. Pulo duas correntinhas, venho na terceira e volto a repetir os meus pontos baixos. Aí, vai ficando assim a nossa primeira carreira de tombadinho. A gente vai fazer isso até a gente chegar no final da nossa corrente. Cheguei no final da minha corrente, fiz o meu último ponto baixo. Viro o trabalho. Faço uma, duas correntinhas. Venho na primeira, onde a gente fez o nosso último ponto, que a gente tem as duas correntinhas. Coloco a agulha no mesmo lugar. Faço um ponto alto. Volto no mesmo lugar, faço 2 pontos altos. Aqui eu não vou fazer 4 pontos altos no começo, tá? Eu vou fazer apenas 2. Aí, com a nossa correntinha, a gente ficou com 3, certo? Fiz os 3 pontos altos. A gente tem 1, 2, 3, 4 pontos altos, né? Vem aqui no último. Ó, a gente tem o primeiro, que é a correntinha que se tornou um ponto alto, certo? A gente vai vir dentro dessa correntinha, vai fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho no mesmo espaço, onde a gente tem essa corrente, ó. A gente vai trabalhar mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Com a nossa correntinha, a gente ficou com 4 novamente. A gente tem os nossos 4 pontos altos. A gente não vai trabalhar neles, a gente vai trabalhar dentro da corrente. É somente dentro das correntinhas que a gente vai trabalhar a partir de agora. Faço um ponto baixo, duas correntinhas. E volto a repetir 3 pontos altos dentro do espaço da correntinha. Às vezes vai dar uma escapadinha porque a agulha é fina e eu estou usando 2 fios, tá? Faço 3 pontos altos. Com a correntinha ficamos com 4. Vou lá na correntinha que a gente subiu nossos pontos altos. Faço um ponto baixo. Repito 2 correntinhas, lembrando, viu? Os nossos pontos baixos servem como correntinhas nessa parte do trabalho. Por isso que eu só faço apenas 2 correntinhas. Fiz os 4 pontos altos, vou lá na frente, ó, no quadrinho da frente, venho dentro do espaço, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, volto no mesmo lugar, no espaço das 2 correntinhas que a gente fez na carreira anterior, e faço 3 pontos altos. Venho no ponto da frente, ó, dentro do nosso espaço. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas e volto a repetir 3 pontos altos. Vou no espaço da frente e faço um ponto baixo.
E assim vai ficando a nossa carreira de tombadinho. A gente vai repetir isso por toda a nossa carreira novamente. 2 correntinhas, 3 pontos altos dentro do espaço das correntinhas. Estou com 2, 3. Com a nossa correntinha, ficamos com 4. Venho no espaço da correntinha, passo um ponto baixo e volto a repetir os pontos, os 4 pontos para ficar com tombadinho. Chegando no final da nossa carreira, a gente tem os nossos 3 pontos altos e a nossa correntinha. Vou pular os 3 pontos altos, vou vir na última correntinha, ó. Faço um ponto baixo. Viro o trabalho. Depois que eu fiz o ponto baixo, eu vou vir no ponto da frente, ó. Eu fiz o ponto baixo aqui. E aqui eu tenho outro ponto alto, tá? No segundo ponto alto. Aqui dentro desse ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, para que fique bem retinho para subir a carreira. Isso a gente vai fazer em todo o começo de carreira, tá? Vamos fazer um ponto baixo para finalizar, virando o nosso trabalho, a gente vai fazer um ponto baixo no próximo ponto. Deixa eu repetir para vocês não ficar com dúvidas. Olha. A gente tem 3 pontos altos e a correntinha. Vou pular 1, 2, os 3 pontos altos. As 3 correntinhas de base que a gente fez para subir, a gente tem 1, 2, 3. Venho na última, faço um ponto baixo. Aí eu vou virar o trabalho para voltar trabalhando nele. Fiz o ponto baixo aqui, ó, na correntinha onde é o nosso último ponto alto. Agora, para voltar, ele vai estar no primeiro ponto. Aí eu venho no segundo. Faço um ponto baixo aqui. Dessa forma. Faço agora 2 correntinhas. No mesmo lugar que eu fiz esse ponto baixo para voltar, eu vou fazer 2 pontos altos. Fiquei com 3, com a nossa correntinha. Lembrando, a gente vai fazer 4 pontos altos apenas dentro do trabalho. Sempre quando a gente for dar início, a gente vai fazer apenas 3, tá? Para que o nosso trabalho não venha abrir, que ele suba bem retinho. Depois de feito os 3 pontos altos, vou vir novamente dentro das argolinhas. Como eu já havia dito para vocês, a gente vai trabalhar apenas aqui, ó. Dentro das correntinhas, ó. Só dentro delas. Certo? Venho dentro da correntinha. Faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Volto a repetir 3 pontos altos dentro da corrente. Venho no espaço da frente da argolinhas de 3 correntinhas. Faço 2 correntinhas, 3 pontos altos. Venho no espaço da frente. Um ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Com as correntinhas, a gente sempre fica com 4. Venho no espaço da correntinha, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo lugar. Venho no espaço da frente dentro da argolinha, repito o ponto baixo. E assim a gente vai dando sequência
por todo o nosso trabalho, até chegar no fim da nossa carreira novamente, para que a gente possa fazer o mesmo que a gente fez aqui. Chegando mais uma vez no final da nossa carreirinha. Venho naquelas 3 correntinhas que a gente subiu, conto 1, 2, venho na última, faço um ponto baixo, viro o trabalho, venho no ponto alto da frente, faço um ponto baixo, faço 2 correntinhas, venho no mesmo espaço que eu fiz o ponto baixo e vou repetir 2 pontos altos. Venho no espaço, faço uma correntinha, 2 correntinhas e repito 3 pontos altos dentro do espaço. Feito isso, venho no espaço da frente e vou voltar a repetir os tombadinhos. A gente vai fazer isso aqui por 14 carreiras, tá? Chegando em 14 carreiras aqui, fazendo reto, a gente vai começar já a fazer as nossas diminuições. Então, eu vou dar continuidade no meu, que a gente vai fazer essa mesma ida e volta por 14 vezes, certo? A hora que eu voltar com vocês, eu já volto ensinando como fazer a diminuição, que vai ser essa parte aqui, ó, que a gente está fazendo. E vou ensinar vocês a como diminuir a parte da cava do braço já. Dando continuação à nossa videoaula, aqui eu estou com a base já, que eu subi reto, concluída. Agora, a gente vai começar a fazer as nossas diminuições. Vamos começar a trabalhar essa parte, tá? Também vim pedir desculpa para vocês pelo atraso da segunda parte do vídeo, porque eu já tinha concluído tudo, e o vídeo estava pronto. Eu tinha feito essa parte que eu vou explicar para vocês agora, como diminuir, como começar a pregar as flores, a gola, a cintura, as costas. Tava com o vídeo completo. Fui editar ele ontem à noite, essa parte inteira, mais de 20 minutos de vídeo tinha sido excluído do meu celular. Era para postar hoje de manhã, mas tudo bem. Desmanchei tudo que eu tinha feito e voltei a gravar novamente com vocês. Por isso eu peço desculpa pela demora, mas foi por um motivo muito grande, sabe? Mas tudo bem, no fim tudo dá certo. Vamos continuar com a nossa aula. Fiz um ponto baixo, vou caminhar por cima dos pontos altos, dentro da correntinha, fazendo pontos baixíssimos, até a gente chegar no espaço da nossa corrente, ó. Agora eu faço 3 correntinhas. Venho dentro do espaço da correntinha e faço 3 pontos altos. Desta forma. Com a nossa correntinha, ficamos com 4. Volto dentro do espaço da correntinha. Faço um ponto baixo. Faço as correntinhas e repito 3 pontos altos. Venho dentro do espaço novamente. Faço 3 correntinhas, repito 3 pontos altos. 2 e 3. Venho novamente dentro do espaço da correntinha. A gente vai continuar trabalhando a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, tá? Ó, reparem bem para vocês verem. É só dentro das correntinhas do tombadinho que a gente trabalha. Não é em cima dos pontos altos. Fiz um ponto baixo. Faço as correntinhas e repito 3 pontos altos, ficando sempre com 4 pontos. Venho no próximo espaço da frente, faço um ponto baixo, e assim a gente vai repetir por toda a nossa carreira até chegar no finalzinho para a gente fazer mais uma diminuição. Cheguei no final da carreira.
a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos altos, uma correntinha, certo? Venho na última correntinha, faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, viro o trabalho. Volto, caminhar por cima dos pontos altos, fazendo ponto baixíssimo, como a gente fez do outro lado. A gente vai fazer isso todas as carreiras de ida e volta. Cheguei no espaço da correntinha, faço 3 correntinhas. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Lembrando que a nossa correntinha serve como um ponto alto. Venho no espaço da correntinha do tombadinho, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, com ponto baixo fiquei com 3. Volto a repetir 3 pontos altos. Venho dentro do lequinho da frente, nas 3 correntinhas, tá? Fiz um ponto baixo, 2 correntinhas. Repito no mesmo lugar 3 pontos altos, dentro do espaço da correntinha. Venho no da frente, novamente, um ponto baixo, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo lugar. Venho no da frente e volto a repetir novamente a mesma coisa, tá? A gente vai fazer até o fim da carreira, chegando novamente no último ponto. Novamente, chegamos no fim da nossa carreira, venho dentro do espaço da corrente, do tombadinho, faço um ponto baixo, viro, vou caminhar novamente por cima dos pontos altos, no espaço das correntinhas, fazendo pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo em cima de cada ponto alto, até chegar no espaço da nossa corrente. Faço as 2 correntinhas por causa do ponto baixo que eu já fiz, ficando com 3. Repito 3 pontos altos dentro do espaço. Com a correntinha, ficamos com 4. Venho no espaço da correntinha da frente, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e 3 pontos altos dentro do espaço da corrente do tombadinho. Novamente, venho no ponto da frente, na correntinha, faço um ponto baixíssimo, repito as 2 correntinhas e faço 3 pontos altos. Com a nossa correntinha, ficamos com 4. Volto no espaço da frente e repito novamente tudo de novo. Olha, reparem que aqui, ó, a gente já percebe a diminuição, tá? Vamos fazer novamente até chegar aqui no finalzinho, para continuarmos até chegar no tamanho que dê para a gente colocar as 2 flores, ok? Mais uma vez, chegando no final da nossa carreira, venho no espaço da correntinha, faço um ponto baixo, viro o nosso trabalho. Caminho por cima dos pontos altos, no espaço das correntinhas, até chegar no espaço das nossas correntinhas. Faço 2 correntinhas, porque eu já fiz o ponto baixo, ficando com 3 correntinhas. Vou repetir novamente 3 pontos altos dentro do espaço. Com a correntinha, ficamos com 4, certo? Venho no espaço da frente. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas, repito 3 pontos altos no mesmo espacinho. Venho no espaço da frente,
um ponto baixo, duas correntinhas, 3 pontos altos no mesmo lugar, ficando com 4 por causa da corrente. Venho no espaço da frente, repito o ponto baixo e volto a fazer os nossos tombadinhos. Vamos fazer novamente até chegar no fim da carreira e continuar medindo até chegar no tamanho certinho que a gente dê para emendar a nossa flor. Pela conta que eu fiz, a gente vai finalizar aqui com 13 ou 14 carreiras, não tenho certeza. Então, vou fazendo e vou medindo. Aí, a hora que chegar no tamanho desejado, eu já passo para vocês certinho, se é 13 pontos tombadinhos ou 14, ok? Prontinho, cheguei no total que eu falei para vocês. A minha deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tombadinhos, tá? Que vai ser onde a gente vai pregar aqui e aqui no cantinho. Então, dá certinho 13 tombadinhos para que você pregue a sua flor, certo? Vocês vão ver uma marmota ali atrás, ali, não se preocupa não, que é onde tá pronto o vestido, tá? Como eu falei que é só essa parte da frente que eu preciso refazer novamente. Então, vamos lá. Faço o nó inicial. Venho aqui, ó, no primeiro tombadinho. Ah, o meu aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá? De tombadinho nas diminuições. Venho nas correntinhas. Faço um ponto baixo. Uma correntinha, porque meu ponto baixo já serve como uma correntinha. Pego a flor. Vou trabalhar dentro do leque. Faço um ponto baixo dentro do lequinho. 2 correntinhas. Volto dentro do lequinho, ó, só nas correntinhas. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Um ponto baixo no espaço da correntinha da flor. 2 correntinhas, volto no tombadinho. 2 correntinhas, volto no espaço, ó, da correntinha da flor. 2 correntinhas, volto no tombadinho, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou lá na flor, ó, venho dentro do espaço, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, volto no tombadinho. 2 correntinhas, vou lá na correntinha da flor. Volto no tombadinho. 2 correntinhas, vou lá no espaço do leque da flor. Se você for querer um pouco mais justo, você não precisa fazer 2 correntinhas, tá? Você pode fazer uma também. Agora, a gente tem os 2 leques, onde a gente fez o ponto baixo para a união. Faço um ponto baixo em cima do ponto baixo. 2 correntinhas, volto no lequinho. Ou, desculpa, no tombadinho. 2 correntinhas, vou lá no espaço da correntinha depois do lequinho. 2 correntinhas, volto no tombadinho. Olha como que está ficando. Fica desta forma. Fica perfeito o acabamento. E a gente vai repetir isso, a mesma coisa, até chegar aqui no último tombadinho e dar certinho o espaço, certo? Olha como que ficou, tá? Depois de feito isso, eu venho aqui, ó, fiz o meu ponto baixo no último lequinho. Só que eu não quero que ele fique assim, que vai ficar diferente daqui. Então,
como aqui no começo eu fiz apenas uma correntinha porque eu tinha um ponto baixo, faço a mesma coisa do outro lado. Aí aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 pontos altos, certo? Eu venho aqui, ó, no terceiro, 1, 2, 3, faço um ponto baixíssimo, duas correntinhas, ó, aí fica certinho. Fiz as correntinhas, corto o fio e está pronto. Olha como é simples e fácil de fazer. E fica um acabamento muito bonito, né? Então tá, depois de feito isso, agora a gente vai pregar a flor da cintura. As nossas 4 flores. Agora a gente vai trabalhar aqui. Faço o nó inicial. Venho aqui no nosso lequinho. Faço um ponto baixo. Aqui na cintura, eu vou fazer apenas uma correntinha, tá? Não vou fazer duas como eu fiz aqui na gola. Mas se você quiser fazer duas, pode, porque vai ficar igual aqui, ó. Vai ficar bem aberto, bem ventilado, tá? Mas eu vou fazer apenas uma só. Faço uma correntinha. Venho na base da blusa. Aqui a gente tem os nossos tombadinhos. Venho no primeiro, no espacinho onde a gente faz os 4 pontos altos juntos. Apertei bastante no começo. Faço um ponto baixo, uma correntinha. Venho aqui no espaço do lado do lequinho. Uma correntinha. Venho no tombadinho. Aqui eu estou fazendo ponto baixo apenas na onde a gente faz os 4 pontos altos juntos do tombadinho. Fiz uma correntinha, volto aqui no tombadinho, ó, bem onde tem a correntinha. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto aqui, ó, na flor. Uma correntinha. Venho onde a gente faz apenas um ponto os 3 pontos baixos juntos. Uma correntinha. Volto aqui, ó, no lequinho, na florzinha. Às vezes você pode dar uma olhada, a imagem do meu vídeo fica escura, de repente clareia de uma vez. É que toda hora está acabando a força aqui na minha cidade. Então, onde acaba a força, fica super escuro a minha gravação, tá? Estou cheia de problemas nessa gravação. Vamos continuar. Fiz uma correntinha. Aonde a gente fez os nossos tombadinhos. Ó. A gente faz uma correntinha, tá vendo? A gente tem a corrente onde a gente faz a corrente e todos os pontos juntos. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto no lequinho, desculpa, na florzinha. Uma correntinha. Volto no tombadinho. Uma correntinha. Aonde a gente tem o nosso lequinho, tem o outro e tem a união dos dois, né? Venho dentro do ponto baixo e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto no lequinho. Uma correntinha. Volto aqui, ó, no espaço do lado do lequinho. Uma correntinha. Vou lá na corrente do tombadinho. Olha como que está ficando.
Como eu quero fechadinho aqui, eu estou fazendo apenas com uma correntinha. Mas como eu disse, se você fizer com duas, vai ficar bem abertinho assim, ok? Fiz uma correntinha, volta aqui, ó, no espaço da correntinha da flor. Uma correntinha, volto no tombadinho. E assim a gente vai fazer por toda a nossa flor, até chegar no final da florzinha da nossa cintura. Ó. Apenas isso a gente vai fazer. Muito simples e fácil de fazer, não tem segredo, tá? A correntinha já mostra pra você o lugar que ela vai precisar do próximo ponto baixo. Quer ver, ó? Fiz um ponto baixo aqui no espaço, perto do lequinho, fiz a correntinha. Aí você vem, ó, com a agulha, ela já mostra certinho onde você precisa fazer o próximo ponto. O próprio trabalho te ajuda. Olha como que está ficando a união. Ó, fica mais fechadinho, mas é porque eu quero assim, ok? Então, vamos fazer até chegar no finalzinho aqui, ó, da nossa flor. Olha como que está ficando. A parte de cima já está pronta. Aqui também, ó, já finalizei a parte da cintura. Agora eu vou ensinar vocês como a gente vai prender as flores das costas, tá? As costas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar as nossas duas carreiras de flores, vai colocar em cima da base, vai vir no cantinho aqui onde a gente já prendeu, ó. Eu dei uma adiantadinha, tá? Eu prendi um lado já. Agora eu vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer o outro. Vocês vão colocar flor com flor, vai dar certinho 4 na frente e 4 atrás, porque eu estou fazendo o tamanho G, tá? A sua vai dar mesma coisa, que aí pro P e o M você vai fazer 3 nas costas e 3 na frente. Então, vai ficar paralela uma com a outra, a mesma coisa. Aqui a lateral está aberta, ó, tá? Esse lado eu vou ensinar vocês como fazer. E eu gosto de fazer assim, ó. Com a ajuda de um alfinetinho, deixa eu prender novamente para vocês verem. Ó, pego os dois lados, venho aonde a gente fez a última carreira, sem a diminuição do tombadinho, e a parte do lequinho, o último lequinho da nossa flor. A gente vai colocar um do lado do outro, ó, encostadinho. Aí, com o alfinetinho, a gente vai prender. Por que que eu gosto de colocar o alfinetinho? Porque aí você vai ter uma noção do que você vai fazer aqui. O seu trabalho ficar certinho, sabe? Não ficar fora de rumo na hora que você for fechar as duas lateral, ok? Então, vamos lá. Faço o nó inicial. Agora, eu venho nas duas flores. Aqui, a gente prendeu na cintura. E aqui tá a parte das costas. Então, a gente vai unir uma à outra. Pego apenas um lado. Faço um ponto baixo e uma correntinha. Olha, eu vou prender a minha lateral apenas com uma correntinha também, como eu já expliquei a parte da cintura. Porque eu quero que fique bem fechado. Mas se você quiser mais aberto, você pode fazer com duas, que aí vai ficar igual está aqui na gola, ó, abertura maior, tá? Então, vamos lá. Fiz o ponto baixo e a correntinha, venho no lequinho da outra flor, faço um ponto baixo, uma correntinha. Volto aqui no espaço do lequinho, ou desculpa, do lado do lequinho, faço uma correntinha.
vou lá na outra da frente, ó. E a gente vai fazer esse tipo de união, apenas unindo uma flor com a outra, do mesmo jeito que a gente fez a união das flores. A gente vai repetir a mesma coisa. Faço um ponto baixo, uma correntinha, volto lá no espaço da correntinha da outra flor. Um ponto baixo, uma correntinha, volto no espaço da correntinha da flor de cá. Um ponto baixo, uma correntinha, volto no espaço da flor de lá. Um ponto baixo, uma correntinha, venho na de cá. Um ponto baixo, uma correntinha, vou na outra de trás. E assim a gente vai fazendo a união da lateral dos dois lados do nosso vestido. Cheguei no espaço do lado do lequinho, faço uma correntinha. Para que meu espaço aqui não fique tão aberto, porque eu vou unir agora os dois lequinhos, eu vou fazer, como eu tô fazendo apenas com uma correntinha, eu venho no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui no lequinho, no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Isso é porque é para dar distância. Se você fizer com duas correntinhas, você não precisa fazer um ponto alto. Você pode vir direto dentro do lequinho. Fiz a correntinha, venho dentro do lequinho desse lado e dentro do lequinho do outro. Reparem, ó, que a gente vai ficar com 3 lequinhos aqui agora. O primeiro desse lado, o segundo da flor de baixo e o terceiro da flor da carreira de cima. A gente vai unir as 3 pontas. Fiz uma correntinha, venho aqui onde a gente fez o nosso ponto baixo. Reparem que eu puxo o fio, mas eu não finalizo, tá? Aqui a gente tem a união dos dois lados de trás com um ponto baixo. Venho no ponto baixo, faço outro ponto baixo. Uma correntinha. Venho aonde a gente começou a fazer o nosso ponto tombadinho. Venho em qualquer lugarzinho dele e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Venho no último ponto alto e faço um ponto baixo, só para não ficar com o espaço muito grande. É por isso que eu fiz um ponto alto aqui, como eu fiz no começo, tá? Faço uma correntinha, volto no espaço do lequinho. Olha como que ficou a união das nossas 3 pontas, ó. 1, 2, 3. Certo? Depois de feito isso, a gente vai dando continuidade, fazendo uma correntinha, venho no espaço da flor, faço um ponto baixo, uma correntinha, volto no lequinho. Aqui eu estou pegando a correntinha que a gente faz para dar início nos 4 pontos altos, tá? Uma correntinha, volto lá na florzinha. Uma correntinha, volto no lequinho. Um ponto baixo, uma correntinha, volto na florzinha. E assim a gente vai fazer até chegar no finzinho da nossa lateral, aonde a gente prendeu o nosso alfinetinho. Estou chegando no finalzinho. Agora a gente vai tirar o nosso alfinete. Fiz um ponto baixo no lequinho, faço um ponto baixo dentro do espaço, desculpa, do tombadinho do lado de cá, tá? Agora eu faço um ponto baixo dentro da correntinha do lequinho, uma correntinha, venho, faço um ponto baixo no último ponto alto do tombadinho. Olha como que ficou. Assim que ficou presa a nossa lateral, tá? Depois de feito isso, agora a gente vai cortar o fio. Lembrando, você vai fazer isso dos dois lados, certo? Pra ficar, ó, com as duas lateral fechada. Depois eu finalizo as pontinhas. Depois de feito isso, agora a gente vai dar continuidade à nossa parte das costas, que a gente vai fazer
essa parte aqui agora, ó, onde tem essas 3 carreiras, a gente vai trabalhar aqui agora, certo? Aqui eu já comecei a fazer o detalhe da parte das costas do vestido. Já fiz essa parte aqui, ó, pra dar uma adiantada. Só que eu já vou explicar que eu dei uma mudadinha, tá? Por quê? Eu mudei apenas isso aqui, ó. No gráfico que eu tirei, aqui é 2 pontos altos. 2 pontos altos aqui, 2 correntinhas, 2 pontos altos aqui, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui, certo? Eu preferi fazer com 3. Então, cada fileirinha dessa eu fiz 3 pontos altos com intervalo de 2 correntinhas, certo? Só mudei isso, tá bom? Acho que vai ficar mais reforçado a manga. Agora eu vou ensinar vocês a fazer do outro lado, o mesmo que eu fiz, essa parte que eu mostrei pra vocês. Então, vamos lá. Olha, reparem essa parte aqui, ó. Eu fiz 3 pontos altos na primeira, um ponto alto na primeira correntinha e 2 pontos altos em cima do primeiro ponto alto do nosso lequinho. Depois eu fiz 3 pontos altos entre os 2 lequinhos, tá? E novamente o mesmo que eu fiz aqui, eu repeti aqui. Eu fiz 2 pontos altos em cima do último ponto alto e um ponto alto dentro da primeira correntinha, certo? Então, é isso que a gente vai fazer do mesmo jeito do outro lado. E reparem que, ó, aqui estão as flores, né? Eu pulei esse espaço da primeira. Aqui tem a primeira carreira que a gente sobe do nosso lequinho. Eu vim na segunda, ó, tá? Aí, agora, a gente vai pular essa flor, e vamos trabalhar esta parte aqui do lequinho, juntando com a da última flor. Então, a gente vai trabalhar só esse pedacinho. E vai ficar livre aqui também, que é onde vai ficar a parte do braço, certo? Então, vamos lá dar continuidade. Eu fiz o nó inicial já na minha linha. Venho, como eu falei pra vocês. Venho aqui na primeira, na última correntinha. Daqui pra lá é a última, de lá pra cá que é a primeira. Venho aqui na última correntinha. Desculpa que eu não dei a laçadinha pra fazer o ponto alto. Faço um ponto alto. Feito o ponto alto, venho no primeiro ponto alto do lequinho, faço um ponto alto em cima dele. No espacinho da correntinha do ladinho, eu faço outro. Fiquei com os 3 que eu falei. Faço 2 correntinhas. Venho aqui, ó, tem o espaço da correntinha, tem onde a gente fez a união dos 2 leques e o outro lado. Vou fazer um ponto alto dentro do primeiro espaço. Um ponto alto no ponto baixo que a gente fez a união dos 2 lados. E um ponto alto no intervalo da correntinha do outro lequinho. Ficando assim. Faço 2 correntinhas. Venho no último ponto alto. Faço um ponto alto, venho no mesmo lugar, 2 pontos altos. Agora, eu venho na correntinha e faço um ponto alto. Aqui a gente ficou com os 3 que eu falei. Vamos virar. Viramos o nosso trabalho. Faço 3 correntinhas. Venho em cima do segundo ponto alto. Faço um ponto alto. Venho no próximo, outro ponto alto.
Duas correntinhas. Venho no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Venho no segundo, outro ponto alto. Venho no terceiro ponto alto e repito outro ponto alto. Aqui a gente vai fazer pontos altos em cima de pontos altos. Duas correntinhas, venho no primeiro ponto alto e repito um ponto alto. Venho no segundo, outro ponto alto. Venho no terceiro, outro ponto alto. A gente vai virar novamente o nosso trabalho. Fazemos 3 correntinhas. Venho no segundo ponto alto, um ponto alto, e no terceiro, mais um ponto alto. Ficamos com 3 novamente. Duas correntinhas. Repito um ponto alto para cada ponto alto, ficando com 3. Duas correntinhas. Volto a repetir os 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto. Lembrando, eu fiz com 3, mas se você for querer com 2, você pode fazer, que é igual está na foto do vestido que a Mari postou, certo? E assim a gente vai dar continuidade fazendo 13 vezes. A gente vai ter 13 carreiras de 3 bloquinhos com 3 pontos altos. Aqui a gente está com 1, 2, 3. Então, a gente vai precisar fazer mais 10, certo? Vou dar uma adiantadinha e a gente já está de volta. Depois de concluir dos dois lados já, ó, da nossa alça, agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Tá? Só que não aqui do lado de baixo, certo? É a parte de cima, que é a mesma coisa daqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai fazer aqui 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Feitas as nossas 30 correntinhas, a gente acerta certinho os dois lados. E agora a gente vai fazer a união. Venho no primeiro ponto alto. Venho na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas, corto o fio. Ficando assim. Agora, a gente vai fazer o que eu fiz aqui, ó, a união da parte das costas com a parte da frente. Faço um nó inicial. Venho aqui no primeiro ponto alto do primeiro bloquinho. Faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para o meu vestido, eu estou fazendo 12 correntinhas, porque eu vou querer que ele fique bem mais justo na frente. Aí, conforme você for fazendo o seu, você vai medindo para ver se você vai querer justinho, mais larguinho. Aí, a correntinha aqui fica à sua vontade, você coloca o tanto que você desejar. Depois de feitas as 12 correntinhas, venho na primeira parte da flor, ó. Venho no cantinho, dentro do espaço da correntinha, do lequinho, faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Vou cortar o meu fio novamente. Depois desses fiozinhos, a gente vai arrematando. Aqui já ficou assim, ó. A parte dele já... Do jeito que ele está aqui, já dá pra você experimentar ele pra ver se fica bom no seu corpo. Certo? Aí, onde você já tira dúvida se
12 correntinhas de cada lado aqui na parte do ombro vai dar, ou se você vai precisar de menos ou mais, certo? Depois de feito isso, agora a gente vai fazer isso aqui, ó, esse detalhe aqui, tá? Então, vamos lá. Fiz um nó inicial. Faço uma volta na linha, venho no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. Venho no próximo, outro ponto alto. Venho no terceiro, repito ponto alto. 2 correntinhas. Venho no ponto do meio, outro ponto alto. Venho no segundo, outro ponto alto, e no terceiro, novamente, outro ponto alto. 2 correntinhas. Volto a repetir um ponto alto para cada ponto alto. Ficando assim. Agora, a gente vai começar a trabalhar as nossas correntinhas. Faço 2 correntinhas. Vou pular 1, 2, venho na terceira, faço um ponto alto. Venho na próxima, outro ponto alto. Venho na próxima e repito outro ponto alto. Aqui eu fiz um ponto alto para cada correntinha. E vou repetir novamente um ponto alto para cada correntinha, por 3 vezes, tá? 2 correntinhas. Venho no espaço do lequinho, onde a gente fez o ponto baixo, passo um ponto alto dentro do lequinho, um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. 2 correntinhas. Fiz as 2 correntinhas, venho no espaço do lequinho, faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho no próximo lequinho, no próximo espaço, não é do lequinho, desculpa, das correntinhas. Repito 3 pontos altos, 2 correntinhas, e assim eu vou fazer 3 pontos altos para cada espaço de correntinhas da nossa florzinha, com intervalo de 2 correntinhas. 3 pontos altos e 2 correntinhas. A gente vai fazer isso por toda a nossa volta, até chegar aqui onde a gente deu início, tá? Aí, depois a gente vai repetir 3 carreiras, fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, por 3 vezes, a gente vai fazer para ficar com esse detalhe, ó. Pode ver que é 3 carreiras, tá? Então, vamos adiantar o nosso trabalho. Fiz as 2 correntinhas, venho no espaço do lequinho, faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho no próximo lequinho, no próximo espaço, não é do lequinho, desculpa, das correntinhas. Repito 3 pontos altos, 2 correntinhas, e assim eu vou fazer 3 pontos altos para cada espaço de correntinhas da nossa florzinha, com intervalo de 2 correntinhas. 3 pontos altos e 2 correntinhas. A gente vai fazer isso por toda a nossa volta, até chegar aqui onde a gente deu início, tá? Aí, depois a gente vai repetir 3 carreiras, fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, por 3 vezes. A gente vai fazer para ficar com esse detalhe, ó. Pode ver que é 3 carreiras, tá? Então, vamos adiantar o nosso trabalho. E vou repetir novamente um ponto alto para cada correntinha, por 3 vezes, tá? 2
Faço um ponto alto dentro do lequinho, um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. Duas correntinhas. Olha só como já está ficando a parte de cima do nosso vestido. Olha só. Eu dei uma adiantada, como eu havia explicado para vocês, depois que a gente fez as nossas 12 correntinhas, a gente começou a fazer essa carreirinha de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Aí, onde eu parei com vocês, aqui, e já tinha dito que a gente ia fazer isso por toda a volta, ó. Realmente, eu fiz a volta toda, 3 vezes, como eu havia dito, ó. Tem 3 carreiras. A última carreira, como eu quero que ele fique um pouquinho justo no meu pescoço, eu fiz apenas uma correntinha, tá? Eu só mudei isso. O resto é 2 carreiras, as primeiras 2 carreiras são 2 correntinhas, e a última eu fiz apenas uma correntinha. E continuei com 3 pontos altos em cima de cada ponto alto. Finalizei, comecei a fazer o picôzinho, que é o detalhe que a gente vai dar, porque senão vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Não vai ficar legal, não vai dar um acabamento bonito para nosso vestido. Então, finalizei a última carreira de pontos altos, cheguei aqui, fiz um ponto baixíssimo e comecei a carreira de picô. Fiz da seguinte forma. Fiz 3 correntinhas, vim no mesmo lugar, fiz um ponto baixo. Vim no ponto alto da frente. Fiz um ponto baixo, 3 correntinhas, outro ponto baixo no mesmo lugar. Vim na correntinha da frente. Fiz 3 correntinhas, um ponto baixo. Venho no ponto da frente. Faço um ponto baixo e 3 correntinhas. No próximo da frente, um ponto baixo e 3 correntinhas. Estou fazendo um pouquinho rápido porque picô é uma coisa que todo mundo sabe fazer, certo? Cheguei no final, fiz 3 correntinhas, faço um ponto baixo no mesmo lugar. Venho no ponto baixo da frente, onde a gente já fez o nosso primeiro picôzinho. Venho no mesmo lugar que a gente fez o picô. Faço um ponto baixíssimo. E em seguida, 2 correntinhas. Como eu já cortei o meu fio, eu finalizo. Depois a gente esconde e dá o arremate. Aí, em seguida, eu vim já fazendo o detalhe da parte de dentro da abertura das costas. Reparem que eu fiz apenas o tombadinho, uma carreira. Olha, uma carreira de tombadinho. Então, aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Fiz os 3 pontos altos, tá? Pulo 2 correntinhas, venho na terceira, faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Venho no mesmo lugar, faço 1, 2 pontos altos. Eu estou fazendo apenas 3 com a correntinha, porque como é acabamento, então, com 3 fica mais delicado do que com 4. Pulo 3 correntinhas, venho na próxima, ou seja, na quarta, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, venho no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo. E repito 2 pontos altos. Agora, eu vou pular 1, 2, 3. A terceira correntinha já deu aqui no finalzinho. Agora, a gente vem onde a gente fez o nosso primeiro tombadinho, bem no pezinho da carreira. Faço um ponto baixíssimo. 2 correntinhas. Cortei o fio e também finalizo. Aqui está pronto o detalhe da parte de dentro das nossas costas. A mesma coisa eu fiz na lateral do braço.
Olha, a mesma coisa. Fiz o tombadinho na volta todinha, tá? Desse lado eu não fiz. Por quê? Vou fazer agora com vocês, para vocês terem uma noção de como é, tá bom? Fiz o nó inicial. Aqui a gente vai ter a parte da flor, a parte da manga nas costas. Você pode começar a trabalhar em qualquer lugar, tá? Vou começar aqui no cantinho. Venho dentro do ponto, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho no mesmo lugar e repito 2 pontos baixos. Oh, desculpa, 2 pontos altos, tá? Conto 3 correntinhas, venho na quarta, faço um ponto baixo. 2 correntinhas. Agora eu repito 2 correntinhas no mesmo lugar. Pulo 3 correntinhas, venho na quarta, um ponto baixo. 2 correntinhas. 2 pontos altos no mesmo lugar que eu fiz o ponto baixo. 3 correntinhas. Venho na quarta, um ponto baixo. E assim a gente vai repetir toda a nossa volta da cava do braço, fazendo, pulando 3 correntinhas, fazendo um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar. Pulo 3 correntinhas, venho na quarta, e assim a gente vai fazer por toda a volta do nosso braço, até chegar no final, chegando aqui, ó, onde a gente deu início, tá? Aí, agora a gente chegou na parte do tombadinho, onde é a frente do nosso vestido. Faço 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar, certo? Vou contar 1, 2, 3 pontos altos. Venho no terceiro e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, venho no terceiro ponto alto e faço um ponto baixo. Agora a gente vai fazer desta forma, tá? Pulando 3 pontos altos, ou 2 pontos altos, vem no terceiro e faz um ponto baixo. Fazendo isso por toda a sua volta, quando você chegar aqui onde você deu início, você faz 2 correntinhas e corta o seu fio e está pronto. Estou fazendo um pouquinho mais rápido essa parte, porque são pontos muito conhecidos, tá? Pontos que todo mundo conhece, pontos que é fácil de fazer, então não precisa a gente ficar explicando com tanto detalhes, ok? E aqui a gente vai dando continuidade, depois eu volto rematando todos esses fiozinhos, tá? Isso é coisa também que é fácil de fazer. Depois de feita essa parte toda, agora a gente vai dar continuidade à parte de baixo, certo? A parte das costas e a parte da frente. Olha. Agora a gente vai dar continuidade daqui pra baixo, onde a gente vai começar a fazer a emenda da flor com a nossa saia, que vai ser a mesma coisa que a gente fez aqui, certo? Vou dar continuidade e daqui a pouquinho estou de volta com vocês.